Então, bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Hoje são 20 de novembro de 2020 e no dia de hoje a gente vai discutir um pouco sobre a anatomia uterina ideal para tratamento de reprodução assistida com o professor Hurtado. É um prazer enorme ter você com a gente, viu, professor Hurtado, junto com o professor Selma, para poder debater. O professor Hurtado é especialista em cirurgia geral, em ginecologia obstetrícia e em cirurgia laparoscópica, né, cirurgia com uma experiência grande, cirurgia minimamente invasiva. Ele também já atua há 18 anos em reprodução assistida, né, na Clínica Origem. Ele é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais e também é professor de Fisiologia Humana da Broward International University. É um prazer gigante ter você com a gente. O professor Selmo Jeff, apesar de dispensar apresentações, ele é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e ele é o coordenador do programa de pós-graduação em saúde da mulher da Universidade Federal de Minas Gerais também. Bem-vindos, viu, gente? Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite, né, de poder dividir com vocês aqui um pouco da nossa experiência com cirurgia ginecológica direcionada para infertilidade. Eu tive a ideia de escolher esse assunto especificamente, não só porque é minha área de atuação, né? Eu trabalho, como você disse, com reprodução assistida já há algum tempo, então já tive a oportunidade de ajudar um número muito expressivo de pacientes, até mesmo quando o problema de fertilidade delas não era particularmente relacionado ao embrião, e sim alguma coisa na anatomia ou na fisiologia endócrina ou ginecológica. Essa ideia desse assunto surgiu desse artigo que o professor De Ziegler publicou em 2016, onde ele fez uma compilação muito bem feita, muito rica, academicamente falando, sobre os processos uterinos que poderiam dificultar ou necessitar uma abordagem anteriormente a um tratamento de reprodução assistida. Durante pelo menos umas 3 décadas, sempre houve um questionamento por parte da comunidade ginecológica sobre a real necessidade de se abordar cirurgicamente alguns tipos de patologia específica previamente ao tratamento de reprodução assistida, em particular a fertilização in vitro. Porque as taxas de gravidez obtidas na fertilização in vitro são tão superiores àquelas que se tinha até então, né? Por exemplo, na endometriose, né? Os tratamentos hormonais ou os tratamentos cirúrgicos que eram fornecidos para os pacientes de endometriose, com relação à sua fertilidade particularmente, eram o que se tinha, né? Então se contentava com taxas de gravidez, taxas de nascido vivo bem pouco expressivas, e aí quando surgiu a fertilização in vitro, o resultado foi tão avassalador, né? Foi uma mudança tão grande de paradigma que se questionou, a gente precisa continuar operando, né? Qual que é a contribuição da cirurgia, qual que é a contribuição da abordagem pré-fertilização in vitro. Então ele fez esse artigo tentando mostrar todas as situações particulares de patologia uterina, ou às vezes da pelve feminina, onde a cirurgia tem algum valor, algum impacto positivo. Ele dividiu o artigo didaticamente em 5 tópicos, 5 situações em que sabidamente a cirurgia poderia contribuir de alguma forma na receptividade endometrial. Esse diagrama aí mostra essas 5 categorias que ele dividiu. A flutuação de progesterona, no meu modo de entender, é mais fisiológico do que
anatômico, né? Mas o tratamento cirúrgico eventualmente pode vir a contribuir com essas alterações de progesterona. Em geral, para menos, né? Em geral, para deficiência de progesterona. Então, eu acho que ele incluiu esse item nesse sentido, né? Não só essas 5 situações contribuem de alguma forma na piora da receptividade endometrial, como o tratamento cirúrgico pode interferir com alguma delas, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Com relação à endometriose, o que a gente tem hoje sedimentado? Todos os guidelines mundiais, né, começando pelo da Sociedade Europeia de Reprodução, que já é até bem antigo, né, 2013 que foram feitos esses guidelines, todos baseados em nível de evidência para resultado, né, para taxa de nascido vivo, que é o marcador de sucesso em tratamento de reprodução mais comumente utilizado hoje em dia. Então, como nível forte de evidência, quais informações nós temos? Ressecção dos focos de endometriose, tanto nos graus 1 e grau 2 para endometriose, ou seja, os níveis mais leves de endometriose, são vantajosos, sim, para melhorar a taxa de gravidez em tratamento de reprodução assistida. Outro nível forte de evidência é que tiveram diversos estudos prospectivos randomizados e controlados que tentaram mostrar a vantagem da ressecção, ou seja, de você dissecar e remover tecido endometrial sobre a ablação. Ou seja, só a eletrocoagulação, né? Seja ela feita por laser ou por eletrocautério, né? E todos esses estudos prospectivos não conseguiram demonstrar com clareza, não foram conclusivos para mostrar que a ressecção do tecido geraria um resultado melhor do que a simples ablação. Mas mesmo assim, o painel de especialistas recomenda que a excisão deve ser tentada quando tecnicamente possível. E essa recomendação é baseada no fato de que, se não estiver contribuindo com melhora da fertilidade ou do resultado de reprodução assistida, com certeza vai contribuir com o quadro de dor da paciente. Mais uma informação é que o tratamento medicamentoso após a cirurgia também tem benefício. Os protocolos atuais sugerem no mínimo 3 a 6 meses, né, de bloqueio hormonal. O melhor bloqueio é, sem dúvida, com análogo de NRH, mas devido aos efeitos colaterais indesejáveis, né, como sintomas de climatério, hoje em dia se usa mais progesterona, né, e por qualquer via, né. Durante muito tempo se acreditou que implante de progesterona, por exemplo, né, o uso do DIU, Mirena, ou qualquer tipo de implante, qualquer tipo de uso de progesterona mais contínuo, tivesse resultado melhor. E isso já foi provado que não é verdade. A progesterona pode ser administrada tanto por implante quanto por injeção trimestral, no caso do acetato de medroxiprogesterona, como até por via oral, né? As progesteronas mais modernas, com administração contínua, tem um benefício muito significativo para essas pacientes. E a última observação deles é que tanto a inseminação intrauterina quanto a fertilização in vitro são tratamentos de escolha para pacientes com endometriose que têm infertilidade. Elas melhoram a fertilidade em todas as suas taxas, mas com taxas de gravidez sempre mais baixas do que mulheres que são submetidas a esse tratamento por outras causas de infertilidade. A sociedade da Oceania, né, vamos dizer assim, né, eles chamam de Australasian, né, que pega a Ásia, tanto a Ásia insular quanto Pacífica, e a Austrália. Eles tratam desse assunto como descrito aí, o papel da cirurgia para endometriose profunda e filtrativa, assim como das suas reintervenções, necessita uma avaliação mais aprofundada. Não existe evidência suficiente para indicação de procedimentos
com ou sem uso de substâncias antiaderentes para melhora da fertilidade. Então, aqui eles estão falando particularmente da endometriose grau 4, né? E, assim como o ESHRE, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro melhoram as taxas de gravidez de mulheres com endometriose, também com taxas menores do que por outras causas de infertilidade. E o Colégio Americano de Reprodução Humana nos diz que quando a mulher tem infertilidade associada à endometriose grau 3 e grau 4, a cirurgia conservadora, tanto por laparoscopia quanto por laparotomia, então aqui eles incluem a laparotomia também como uma ferramenta cirúrgica importante, são benéficas em aumentar a taxa de gravidez. A abordagem de endometrioma de ovário deve ser sempre de ressecção ou de ablação e não somente de drenagem. Ou seja, abrir o cisto e aspirar o conteúdo não é suficiente, né? Idealmente deve-se ressecar a cápsula do endometrioma e, se não for possível, fazer uma ablação por cautério. E mulheres que têm endometriose grau 3 e grau 4 e que foram submetidas a procedimento cirúrgico, porém, se a idade dessas pacientes passou de 32 anos, a fertilização in vitro passa a ser uma alternativa eficiente. Acho que o que eles quiseram dizer com essa afirmação é que se a paciente é muito jovem, ou seja, se ela teve um diagnóstico muito precoce de endometriose e já houve indicação para tratamento cirúrgico, você ainda pode aguardá-la engravidar espontaneamente dentro do primeiro ano, até no máximo o segundo ano pós-cirurgia. Mas para pacientes com idade um pouco mais avançada, e em reprodução humana, a idade avançada para a gente é 32 anos, né, que chega a ser muito covarde, né, essa afirmação, mas é o que todas as sociedades reconhecem hoje. Durante muitos anos foi 35 anos, né, há mais ou menos uns 5 anos atrás eles baixaram para 32 anos. Então, para essas pacientes que já passaram desse tipping point, a fertilização in vitro deve ser preferida em relação à endometriose. Com relação às alterações anatômicas que o útero pode ter, que é o foco principal da nossa aula de hoje, nós vamos começar pelas anomalias millerianas, né? As anomalias que sabidamente prejudicam a paciente no quesito fertilidade são o útero septado e o útero arcuado. A gente tem diversos estudos, eu estou citando a cada slide os estudos que eu achei que tiveram resultados mais bem desenhados para o propósito que foi proposto, né? Avaliar exatamente o endpoint de reprodução assistida, que é taxa de nascido vivo. Então, esse artigo nos demonstrou que fazer uma metroplastia esteroscópica, ou seja, fazer uma remoção cirúrgica esteroscópica do septo ou da porção fúndica do útero arqueado que invade a cavidade endometrial, então traz taxa de gravidez muito melhor do que se comparado a pacientes que não foram operadas, e chegando a ser resultados comparáveis com a de pacientes que não tinham nem septos, nem útero arqueado. A gente pode ver aqui, ó, que eles avaliaram diversos fatores que poderiam interferir diretamente sobre o resultado de sucesso da fertilização in vitro, e os únicos 2 fatores que tiveram um odds ratio significativo, né, aliás, muito significativo, foram o último aí, né, a qualidade dos embriões. Então, se embriões de melhor qualidade são transferidos, isso impacta diretamente sobre a taxa de gravidez, e o primeiro de todos, né, se o embrião foi transferido para uma paciente que tinha lesão intracavitária antes ou depois da cirurgia. Esse outro estudo tentou comparar a taxa de nascido vivo e a taxa de gravidez clínica em pacientes com lesões intracavitárias, né, septo particularmente, antes e depois da cirurgia, e também
a taxa de abortamento, porque o septo, em particular, ele além de diminuir a taxa de implantação, ele também aumenta a taxa de abortamento, né? Então, esse estudo foi um pouco mais abrangente, tentando levantar as duas variáveis, a taxa de gravidez e a taxa de abortamento. Então, a gente pode ver aí na parte que está marcada em verde, que a taxa de aborto foi significativamente menor após a cirurgia, chegando também a ser comparável com a taxa do grupo controle, que não tinha nenhum tipo de lesão intracavitária. E a taxa de gravidez também aumentou significativamente, chegando a alcançar a taxa do grupo controle. Aqui, ó, se a gente comparar aqui a primeira coluna da tabela, né, o grupo de estudo, a taxa de gravidez de septos grandes subiu de 2,7% para 15,6%, um aumento muito significativo. Se a gente levar em conta os septos de menor volume, a taxa de gravidez sobe de 2,8% para 18,6%. Quer dizer, eram pacientes que estavam sendo submetidos à fertilização in vitro com uma taxa de gravidez muito pequena, muito insatisfatória, e aí, após a ressecção, passam a ter taxas mais dentro do que é esperado, né, na casa dos 20%. Esse é um outro modo de avaliação, onde eles simplesmente compararam as taxas de aborto e de gravidez. De gravidez foi da tabela anterior. De aborto entre os grupos com septo, antes e depois da ressecção, e grupos sem alteração. E a gente vê que as taxas de aborto após a ressecção caem significativamente, né, de 80% cai para 30%, e apesar de que a taxa de aborto que eles observaram nos septos muito volumosos depois da ressecção não foi estatisticamente significativo. Então, o resultado final que a gente tira disso é que a ressecção ajuda mais em aumentar a taxa de gravidez do que em reduzir a taxa de aborto, a não ser que o septo seja um septo muito volumoso. Agora, recentemente, em 2016, o ASRM publicou um guideline de abordagem de septo uterino. E o que eu achei mais significativo desse guideline é o critério diagnóstico anatômico, né, que pode ser feito tanto por ultrassonografia em 3 dimensões, como por ressonância magnética, né? Existe critério morfológico para você diferenciar os úteros que são arqueados dos úteros septados. O útero bicorno mais dificilmente é confundido com o útero septado, porque apesar de esteroscopicamente a imagem ser muito semelhante, né, na simples realização de um ultrassom convencional mesmo, em 2 dimensões, a gente vê essa indentação na parede fúndica, né, dividindo, então, a cavidade endometrial em, na verdade, 2 menores cavidades. Já o septo, não. O fundo da cavidade é plano, e aí a gente precisa usar esses 2 quesitos, né, a profundidade do septo, que se for maior do que 1,5 cm, coloca ele como septado, se for menor do que 1 cm, coloca ele como arqueado, e também o ângulo do ápice da septação, né? Se é um ângulo agudo, um ângulo menor do que 90 graus, isso coloca a classificação como septado, e se for um ângulo raso, maior do que 90 graus, coloca ele como útero arqueado. Eu coloquei a imagem só para ilustrar, né, como que é visto estereoscopicamente um septo uterino, e lembrar, aqui na figura da direita, que a gente deve sempre preferir fazer a ressecção do septo sem uso de alça de ressecção. A lesão elétrica do tecido, principalmente com relação à camada basal do endométrio, é muito deletéria para as taxas de implantação. Então, a gente deve usar ou um cautério bipolar, como o VersaPoint, que está sendo mostrado aqui na figura da direita,
ou mesmo uma ressecção por tesoura, uma ressecção fria, né? E entrando na abordagem cirúrgica particular, né, dos septos, a gente sempre tende a querer fazer alguma coisa pós-operatória pelo paciente, no sentido de tentar promover uma reepitelização do endométrio mais satisfatória, mais homogênea, né? Tentar com que o endométrio fique o mais parecido com que uma cavidade normal seria. Então, é clássico na literatura ginecológica o uso de estrogênio, por exemplo, para tentar melhorar essa epitelização, a inserção de DIU, a inserção de balonetes, qualquer tipo de interface de contato entre as superfícies da parede posterior e anterior do endométrio. Esse foi um dos primeiros estudos bem desenhados para demonstrar o que realmente vale a pena ser feito nesse sentido. O uso de substâncias para dificultar ou impedir a formação de sinéquias não tem embasamento científico, ou seja, nenhum trabalho conseguiu mostrar com clareza a utilidade do uso de DIU para essa função. Mas o dado mais interessante que eu tirei desse artigo é esse aqui, ó, o período de cicatrização da cavidade pós-cirurgia, ou seja, o período mínimo que você deve aguardar antes de tentar indicar uma transferência embrionária para os pacientes é de 4 a 6 semanas. Acima de 6 semanas, os resultados são comparáveis. Então, ficar esperando 8 semanas, né, mais do que 2 meses, não tem uma justificativa. Para tentar esclarecer o uso desses meios de anteparo para melhora da cicatrização pós-estereoscópica, foi feita essa meta-análise, onde o gel de ácido hialurônico foi a substância que mostrou melhor resultado. As taxas de gravidez chegam a se manter inalteradas, com uma taxa de formação de lesão intracavitária, do tipo sinéquia, por exemplo, cerca de metade da incidência do grupo que não usou nada. Os trabalhos que claramente tiveram vantagem são esses dois de ácido hialurônico, apenas um único trabalho com DIU e o uso de gel de oxiplex. Oxiplex é uma celulose, é um composto sintético em forma de gel que é injetado na cavidade endometrial no pós-operatório imediato da estereoscopia, assim como o do ácido hialurônico também, no sentido de tentar evitar o contato direto da parede anterior com a posterior, ou seja, profilaxia de sinéquia pós-operatória. Infelizmente, no Brasil, nós não temos substância disponível. Sobre saber se o uso de estrogênio pós-cirurgia ajuda, né? Porque é quase que uma regra, né? Acho que eu nunca conheci um profissional que fizesse uma esteroscopia com área extensa de ressecção que não usasse estrogênio para tentar ajudar essa epitelização. Está mais do que definido que não há vantagem em se fazer isso. Então, está cada vez sendo menos usado. Outro dado importante, ainda com relação à esteroscopia, do tratamento dos septos uterinos, é que é obrigatório você fazer uma segunda avaliação dessa cavidade após o tratamento cirúrgico, né? A segunda abordagem pode ser feita por esteroscopia diagnóstica ou por ultrassom 3D. Não houve vantagem em uma técnica ou outra, o que ficou definido é que é necessário fazer, né? A gente não vai colocar um embrião, que foi muito custoso de conseguir, dentro de uma cavidade que a gente não sabe se respondeu bem ao processo cicatricial pós-operatório. Com relação aos úteros hipoplásicos, que são quase que exclusivos das disgenesias gonadais, né, eles, em geral, têm uma boa resposta, uma boa taxa de gravidez nos ciclos de ovo-doação. Como os pacientes de digenesia gonadal não têm resposta ovariana à indução de ovulação, não tem como você fazer uma fertilização in vitro convencional com óvulos próprios. Então, esses pacientes são todas candidatas para ovo-doação, e dentro desse grupo, particularmente, a síndrome de Turner
tem uma taxa de aborto muito significativa, 40% a 60%. Então, a maneira como o útero hipoplásico se apresenta nas pacientes de Turner é diferente das outras causas de hipoplasia. Com relação à hidrossalpinge, desde 2002 começou a se dar uma atenção muito especial à influência que a presença da hidrossalpinge tem nas pacientes que estão prestes a ser submetidas a uma fertilização in vitro. Esses dois trabalhos foram os primeiros que discutiram essa fisiopatologia, né? A gente sabe que as citocinas do líquido tubário que fica retido dentro da trompa que está ocluída, né? Passa por um processo de oxidação e se torna, então, deletério para o embrião. Então, um embrião saudável, dentro de uma cavidade uterina saudável, recebendo um afluxo de líquido tubário cronicamente, né, diminui significativamente a taxa de gravidez. Então, deve ser feita uma abordagem cirúrgica para não permitir que isso aconteça, né, não permitir esse afluxo de líquido tubário para dentro da cavidade endometrial. Os trabalhos iniciais mostravam com muita diferença, né, a taxa de gravidez e a taxa de nascido vivo das pacientes com hidrossalpinge em comparação com as pacientes que não tinham hidrossalpinge, mas, né, então, centenas de trabalhos mostrando exatamente o mesmo tipo de resultado, mas é isso aqui que eu queria mostrar. Quando fizeram um trabalho para tentar definir se era melhor fazer uma salpingectomia, ou seja, uma retirada das trompas previamente à fertilização, ou se apenas uma desconexão tubária seria suficiente, eles tiveram esse resultado aqui que foi surpreendente, né? O grupo de salpingectomia, o grupo de desconexão tubária e o grupo que não foi operado tiveram resultados de gravidez e de nascido vivo muito semelhantes. Não foi estatisticamente significativo. Então, começou a se questionar se realmente era necessária a cirurgia prévia, né? E para responder à dúvida que surgiu nesse artigo, foram feitas diversas meta-análises. Essa é a mais frequente, desculpa, a mais recente, que mostrou que, sem dúvida, a cirurgia deve ser feita, e também que, se você vai escolher o tipo de bloqueio do líquido tubário para a cavidade, a oclusão tubária por desconexão ou a salpingectomia têm a mesma eficiência. Não há vantagens de um método sobre o outro. Por outro lado, se você for comparar a salpingectomia com a oclusão tubária por via histeroscópica, ou seja, um implante daqueles plugs tubários por via histeroscópica, aí sim a salpingectomia é muito superior. Então, numa videolaparoscopia para tratamento de hidrossalpinge, não é obrigatória a retirada da trompa. A simples desconexão é suficiente. Que eu não vejo, assim, na prática, nenhuma vantagem, não, né? Já que você entrou para a laparoscopia, né, eu considero muito preguiçoso fazer só a desconexão. Eu acho que a salpingectomia é bem mais elegante. Com relação aos problemas do miométrio e como que eles podem ou não interferir no resultado de tratamento de reprodução assistida. Os miomas talvez sejam o assunto mais estudado e há mais tempo estudado, e sobre como que eles interferem no resultado de fertilização in vitro. A gente sabe que miomas não são fatores de infertilidade, né? Mulheres que têm miomas engravidam com a mesma incidência que mulheres que não têm miomas, mas em fertilização in vitro, os miomas submucosos diminuem a taxa de implantação de maneira significativa, né? Diminui para 1/3 a taxa de implantação,
E se você considerar todos os tipos de mioma, ou seja, somar os submucosos, os intramurais e os subserosos, também há uma taxa de diminuição. Hoje em dia, os consensos, principalmente o do Ashley, que é o mais conservador, ele considera que os miomas que não são submucosos só devem ser tratados se eles tiverem mais do que 4 centímetros de diâmetro e se eles abaularem a cavidade. O mioma que abaula a cavidade interfere de maneira comprovada na vascularização do endométrio imediatamente adjacente. Então, diminui a área de implantação que o embrião tem para escolher. Mas os que são submucosos, ou seja, os que crescem para dentro da cavidade, em particular os que são grau 0 ou grau 1, precisam ser ressecados. Eles diminuem a taxa de gravidez com clareza. Essa meta-análise mostrou que o nível de diminuição de taxa de gravidez é de 15%, então, e o nível de taxa de nascido vivo acontece uma diminuição em torno de 20%, 21%. Está mais do que estabelecido que os miomas submucosos precisam ser tratados. Então, não há mais essa discussão. Com relação aos intramurais, a gente precisa avaliar, né, diâmetro, principalmente localização. Outra coisa que eu acho importante falar aqui, quando eles estabeleceram esse quesito de 4 centímetros de diâmetro e abaular a cavidade, eles não discutiram um detalhe técnico que eu acho extremamente importante. Os miomas que têm posição cornual, eles são muito fáceis de complicar no perioperatório, né? A perfuração uterina durante o ato de ressecção de miomas da região cornual é muito mais frequente do que em qualquer outra posição dentro da cavidade. Então, às vezes, você tem um mioma volumoso na região cornual e, exatamente por ser volumoso, a esteroscopia vai ser tecnicamente mais desafiadora, com o risco, então, de uma perfuração nessa área. O que é mais deletério para a função endometrial? A presença de um mioma volumoso nessa região, que abaula a cavidade e diminui a taxa de gravidez, ou uma cicatriz de uma perfuração, ou até uma complicação mais séria, nos casos de perfuração mais grave, né, como uma hemorragia de difícil controle, poderia evoluir, inclusive, para uma esterectomia. Então, eles não discutiram essa questão. Eu acho que é extremamente relevante, né? Quando o mioma é cornual, a gente tem que avaliar com muito cuidado se realmente vale a pena ressecá-lo, por causa do desafio técnico da ressecção. E essa última meta-análise foi para avaliar se fazer estereoscopia melhoraria os resultados, e ficou estabelecido que quando a primeira fertilização in vitro da paciente, a indicação não fica clara. A gente vê que o diamante ali do gráfico, ele encosta na linha 1 do risco. Mas se a paciente já tem uma ou mais fertilizações in vitro prévia, aí fica claro que a esteroscopia ajuda. Então, para pacientes que estão tentando fertilização in vitro pela primeira vez, você pode ou não fazer a esteroscopia com a ressecção do mioma. Para pacientes que já fizeram uma fertilização in vitro e não tiveram sucesso, você tem que fazer. A adenomiose. Está bem estabelecido que a adenomiose diminui a taxa de implantação. Isso mesmo comparando entre pacientes de grupos de idades diferentes, de causas de infertilidade diferentes e com qualidade embrionária diferente. A adenomiose sempre prejudica. O que não está bem definido ainda é se o tratamento hormonal, que é a indicação, né, mais comumente feita para tratamento de adenomiose, não se, mas por quanto tempo, no mínimo, é necessário. Então, fazer um bloqueio de progesterona, por exemplo, para paciente com adenomiose, 3 meses é suficiente, 6 meses é suficiente. Lembrando que, em casos de infertilidade, quanto mais tempo você espera, pior é o prognóstico do tratamento, né? Então,
ainda está em estudo, né? Existem vários estudos prospectivos randomizados que estão sendo realizados para definir isso, durante quanto tempo exatamente é necessário você fazer tratamento hormonal para minimizar a expressão da adenomiose e minimizar o impacto dela sobre a taxa de gravidez. Esse aqui é só mais um trabalho que mostra a mesma coisa que a meta-análise anterior, né? A taxa de implantação de gravidez clínica e de gravidez em evolução é significativamente menor no grupo que tem adenomiose, e quando você faz bloqueio hipofisário, nesse estudo aqui particularmente foi feito com um análogo de LRH, o resultado melhora, e melhora de maneira significativa. E com relação às lesões endometriais, pólipo talvez seja o ponto mais polêmico, né? Ainda se questiona muito se pólipo deve ser ressecado, se o pólipo interfere, se pólipo funciona como um DIU natural, né? Prevenindo uma implantação, ou mesmo se o pólipo funciona como o mioma, né? Desvascularizando o endométrio, diminuindo a taxa de gravidez. O que se tem hoje é que, para inseminação intrauterina, a ressecção do pólipo é obrigatória, né? As taxas de gravidez sobem de 28% para 63%, uma vez que você faz a polipectomia. Para a fertilização in vitro, ainda é controverso. Também existem estudos sendo realizados nesse sentido, né? Ainda estão tentando definir com clareza se a ressecção do pólipo na fertilização in vitro é obrigatória, mas eu vou discutir mais adiante, né? A partir de 2012 tem sido discutido muito a relação da presença do pólipo com a endometrite crônica, que com certeza é um fator que atrapalha. Então, logo mais a gente vai abordar esse assunto. A síndrome de Asherman, né, que é o terror da reprodução assistida, né, quando a gente faz uma estereoscopia diagnóstica e vê uma imagem como essa na cavidade, a gente fica muito chateado com o prognóstico reprodutivo dessa paciente, né? A gente tenta a cirurgia de reconstrução da cavidade, né, que basicamente é uma adesiólise extensa, né? Mais uma vez, ela deve ser sempre feita como se fosse uma cirurgia de septo, né, sem usar eletricidade, usando tesoura, né, ou seja, dissecção fria, ou um cautério bipolar, como o VersaPoint, por exemplo. Os estudos para tratamento de Asherman, além de se preocuparem com a formação de novas sinexes, ou seja, de simples aderências entre as paredes do útero, se preocupam também com tentar promover uma cavidade endometrial que tenha a maior área possível de endométrio saudável, de endométrio onde é permitido a implantação de um embrião. E, então, eles são bem mais permissivos com o uso de anteparos dentro da cavidade, né? Até mesmo o catéter de Foley já foi demonstrado que é vantajoso para manter a cavidade aberta, né? Na recuperação pós-operatória da esteroscopia. O ácido hialurônico, assim como a celulose, também tem a sua ação comprovada. Uma particularidade que eu queria ressaltar aqui, os residentes estão cansados de ouvir isso de mim lá na maternidade, quando a gente está fazendo curetagem de paciente pós-aborto. Existia essa meta-análise que tentou comparar diferentes métodos de esvaziamento da cavidade endometrial pós-aborto com relação às complicações que possam vir a interferir com o futuro reprodutivo do paciente. E
tanto do ponto de vista de infecção pós-operatória, quanto do ponto de vista de insucesso em esvaziar a cavidade completamente, quanto do ponto de vista de necessidade de rehospitalização para nova abordagem, a curetagem e o amil, né, a aspiração manual do produto de abortamento, se mostraram comparáveis, ou seja, essa meta-análise não conseguiu demonstrar que uma técnica é melhor do que a outra. Mas eu tenho uma opinião particular muito diferente disso, porque Asherman é uma patologia relativamente rara, mas por trabalhar na clínica de reprodução, eu já peguei alguns casos. E todos os casos de Asherman que eu já peguei até hoje, sem exceção, foram após amil. E aí, isso sempre me colocou uma pulga atrás da orelha, né? Essa meta-análise fala que curetagem e amil são métodos comparáveis, mas a minha experiência não vai com essa informação. E conversando com outros colegas de outros serviços do Brasil afora e até em outros países que também têm experiência em esteroscopia para tratamento de Asherman, eles também me relataram exatamente a mesma coisa, que a incidência de Asherman pós-amil é muito maior, é muito superior do que a de curetagem convencional. Então, eu deixei de pensar que aquela minha opinião era só uma opinião e passei a pensar que talvez exista alguma explicação para isso, algum fundamento científico, apesar dessa meta-análise não ter conseguido demonstrar nada disso. Então, talvez fosse até uma linha de pesquisa para a gente começar lá no hospital, né? Sendo que nós temos uma maternidade onde nós temos tanto a amil quanto cureta disponível, nós podemos fazer um estudo muito interessante para tentar evidenciar alguma diferença aí nesse sentido. A dificuldade técnica de fazer um estudo como esse é que a taxa de formação de Asherman pós curetagem, independente do tipo, né, curetagem ou amil, é só de 1%. Então, a gente tem que ter um follow-up do número muito grande de pacientes para conseguir mostrar uma diferença entre os dois métodos, né? Eu acho, inclusive, que essa meta-análise falhou em demonstrar a diferença por causa disso, por causa de número. Mas a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Toda vez que me falam que uma paciente precisa ser curetada devido a um aborto retido, eu opto por cureta convencional. E aí, depois pensando, né, por que será que a amil faz mais Asherman? Será que tem a ver? Porque para ter Asherman, diferente de sinéquia se forma quando você faz uma lesão da basal do endométrio. Então, o endométrio cicatriza de uma maneira hipertrófica, né? O Asherman não, o Asherman depende de infecção, né? Se você não tem uma endometrite pós-curetagem, não se forma Asherman. Então, duas hipóteses eu levantei para tentar explicar por que eu acho que o amil faz mais Asherman do que a cureta convencional. Primeiro é que, aqui no Brasil, o amil é reesterilizável, né? Enquanto que ele foi inventado para ser usado uma vez só, as pessoas, né, lavam a cânula, colocam ela no óxido de etileno e reutilizam inúmeras vezes, né? Na verdade, até a pressão da seringa parar de funcionar, até a válvula parar de funcionar. Enquanto ela estiver funcionando, o amil é reutilizado. E a segunda explicação é que o amil, ele não é feito para fazer uma curetagem mecânica, ele não raspa o endométrio, né? Ele é feito exclusivamente para fazer uma pressão negativa dentro da cavidade e a extração do material é por pressão negativa, não por raspagem. Só que todo mundo que eu já vi fazendo amil até hoje, literalmente faz uma curetagem com o amil, né? E a unha da cânula do amil, ela é muito mais abrasiva, né? Muito mais lesiva do que a cureta, principalmente a cureta de metal. Então, pode ser isso, né? Pode ser que a gente está machucando o útero do paciente mais do que deveria. Mas são tudo hipóteses, né? Eu só quis trazer aqui, porque, afinal de contas, é um centro de estudos, e nós podemos pensar juntos e até mesmo colocar esse projeto de pesquisa em andamento, se as pessoas acharem que tem alguma utilidade. E aí, com relação à infecção endometrial, né, a gente estava falando de Asherman, mas vamos falar de infecção endometrial subclínica, endometrite crônica, né? Porque endometrite aguda, né,
o paciente tem dor, a mobilização do colo, o paciente tem pus saindo pelo orifício externo do colo, é um diagnóstico clínico muito fácil. A endometrite crônica, nem tanto, né? Na verdade, a única maneira de você saber que o paciente tem endometrite crônica é fazer um anátomo patológico desse endométrio, né? Até 2012, quando esse grupo, lá do professor Cicinelli, conseguiu encontrar uma correlação de alguns achados esteroscópicos, como, por exemplo, os micropólipos, né? Quando você faz uma esteroscopia diagnóstica e percebe a presença desses micropólipos, essa imagem, claro, está aumentada, né, 20 vezes pela ótica, e ela ainda está em zoom. Esses pólipozinhos aí, gente, eles têm mais ou menos 1 a 2 milímetros de diâmetro, né? A gente tem que fazer a esteroscopia com muita atenção. E esse aqui também é um quadro onde eles estão muito presentes, né? Normalmente eles aparecem em grupos de 2 ou 3 só, em diversas posições diferentes da cavidade. Então, se você não chegar com a ótica bem pertinho da parede para olhar com bastante detalhe, você acaba deixando passar. Os micropólios foram definidos como uma apresentação clínica da endometrite crônica, né? Esse estudo que o professor Cicinelli fez foi muito elegante, onde ele, quando ele achava pacientes com micropólipos como esse que está sendo mostrado na figura, ele biopsiava esse endométrio com uma colheita de Pipelle e fazia um tratamento empírico antimicrobiano nessa paciente com uma associação de 3 antibióticos diferentes, um ciclo de tratamento de 28 dias, e depois repetia a esteroscopia, né? Na repetição, ele percebia ou que o número de micropólipos tinha diminuído grosseiramente ou até tinha resolvido. E fez transferência de embriões nesses grupos pós-tratamento antibiótico, em comparação ao grupo em que ele não fez tratamento antibiótico. E a taxa de gravidez foi simplesmente o dobro. Então, fazer esteroscopia diagnóstica pré-fertilização in vitro passou a ter uma importância muito significativa. Depois desse estudo inicial, que foi em 2012, foram feitos 3 estudos multicêntricos, prospectivos, randomizados, para tentar demonstrar exatamente isso, né? Se realmente vale a pena fazer a esteroscopia diagnóstica pré-implantação, no sentido de tentar achar lesões como essa, e também no sentido de tentar ver se a injúria endometrial, né, ou seja, aquela pequena raspagem que se faz no endométrio, aumenta a taxa de gravidez. E os 3 estudos, né, os 3 RCTs que foram feitos nesse sentido, demonstraram que fazer a injúria endometrial não tem vantagem e que a incidência de endometrite crônica, né, apresentada por micropólipos, é tão pequena que o impacto sobre a indicação sistêmica, né, para todos os pacientes que estão prestes a fazer a fertilização, não ficou comprovado. Então, eles indicam hoje, né, o ASH e a SRM indicam hoje esteroscopia pré-FIV apenas para os pacientes com histórico de falha de implantação, ou seja, já foram submetidos a pelo menos 2 fertilizações in vitro prévias sem gravidez. E agora, mais recentemente ainda, né, ainda na linha de pensar em endometrite como fisiopatologia para falha de implantação, está ficando cada vez mais bem definida a interferência na mudança da microbiota endometrial e a resposta imunológica que essa microbiota causa na paciente com relação à taxa de implantação. Quando existe um desequilíbrio da contagem das células NK e dos plasmócitos, isso pode ser observado por imunistoquímica, né? Se a gente vê aqui, ó, essa figura de baixo, letra E, é uma imunistoquímica sem a presença de um contingente de células NK aumentado, e a de cima, letra A gente vê discretamente aumentado, e na letra B, aumentado e ainda com plasmócitos, né? A mistura de 2 tipos diferentes de coloração, né? O CD56 e o CD16. Se você compara pacientes que foram submetidos à fertilização in vitro com sucesso de gravidez e pacientes que foram submetidos à fertilização in vitro com múltiplas transferências de embriões e falha de gravidez, ou seja, pacientes com falha de implantação, a incidência tanto das células NK numa proporção aumentada quanto de plasmócitos numa proporção aumentada é muito frequente. Então, isso tudo sugere que
as citocinas, que são secretadas por essas duas células inflamatórias, participa ativamente do processo de implantação. E isso provavelmente está ligado à resposta endometrial à presença de micro-organismos dentro da cavidade, em particular dos micro-organismos anaeróbios, como o bacterióides fragilis, por exemplo. Então, dentro dos próximos anos, a gente deve ter muita informação interessante aí sobre a correlação de processos infecciosos versus flora residente do endométrio na implantação de embriões dentro da cavidade. Imagino que vai ser muito produtivo essas novas informações. Bom, acho que era isso. Eu espero que eu não tenha sido confuso. Eu tenho o mau hábito de começar a falar muito rápido quando eu fico empolgado com o assunto, mas espero que tenha dado para acompanhar aí. Eu fico à disposição para qualquer comentário, qualquer pergunta a respeito. Foi excelente, Hurtado, foi claríssimo. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada, viu? Excepcional. Professor Selmo. Ei, Mari, todo mundo, bom dia. Já dei bom dia de longe, assim. Bom, conheço o Rodrigo desde que ele era residente de cirurgia, acho que como aluno também, né? Como residente de... E aí ele acabou a residência de cirurgia e foi fazer ginecologia. Aí ele virou um médico brilhante. É uma brincadeirinha assim com relação à cirurgia, né? Ele virou um médico brilhante. Depois disso, eu tive a oportunidade de ser orientador dele no mestrado e no doutorado, e ele se tornou um pesquisador brilhante, e depois, com o concurso dele, se tornou um professor brilhante, deu essa aula excelente. Rodrigo, parabéns. Meu amigo, a gente trabalha junto já tem quase 20 anos, é ótimo trabalhar com o Rodrigo, tê-lo como amigo. Já passamos apertos juntos, assim, isso consolida muito. Com relação à sua aula, Rodrigo, assim, eu não tenho muitos comentários, uns 2 ou 3. Logicamente, quando você começou a falar sobre endometriose, você me permitiu discutir, porque depois disso eu tinha pouquíssima coisa para discutir, né? A minha experiência com a esteroscopia e nada é a mesma coisa, muito mais puxado para reprodução. Com relação à endometriose, assim, eu acho que a gente tem que pensar, lógico, você apresentou guidelines aí, mas todos eles são guidelines antigos, né? O pessoal da sociedade está com um pouco de receio, assim, de atualizar, eu acho. Então, assim, os estudos mais recentes, todos mais recentes, mostram outras coisas, né? Os cuidados que a gente deve ter com a endometriose maiores e evitar ao máximo a cirurgia pelos riscos que ela pode causar. Então, só lembrando que são guidelines antigos, né? 2013, 2012, assim, e que tem meta-análises mais recentes, estudos recentes, tem um nosso de, sei lá, 5.000 casos, foi publicado em 2018 no JARG, levantando toda a série de casos da rede latino-americana de reprodução assistida, mostrou que incrível, né? A gente não pode discutir isso no artigo, mas que pacientes com endometriose têm uma taxa de gravidez maior do que aquelas 100, né? Então, a gente não pode discutir isso, não fala assim, não tem endometriose, sua chance é maior, né? Ao contrário do que os outros estudos falavam, mas no mínimo ela é maior, mas no mínimo ela é igual, que não interfere. Então, eu acho que assim, isso a gente tem que pensar, uma análise crítica sobre a apresentação. Agora, a pergunta, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Bom, uma é a história do mioma que você falou, né? O quanto de distorção, isso é o ponto mais importante, né? Quanto que ele distorceu a cavidade, que é fundamental para a gente, não é fundamental, mas quanto que a gente deve considerar uma cirurgia em distorção? Lógico que ele abola totalmente, invade totalmente, claro, né? Mas existem aqueles casos, assim, muito discretos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação de risco e benefício de uma cirurgia com relação à distorção. Bom, essa é uma pergunta, você comentar depois. A segunda, eu vou usar a tese da Adriana Elisa, tese de mestrado dela, o artigo já está em fase final de publicação, já respondemos, já você vai poder incluir, tomara, né, na sua apresentação. Então, o que a Adriana fez foi comparar. Na verdade, ela usou a esteroscopia para avaliar o ultrassom.
e mostrou que, assim, casos de patologia não era diretamente relacionado à reprodução, mas todas as fatores, alterações, tá? Você sabe, você conhece o estudo dela. Mas ela mostra que o ultrassom é fraquíssimo, né? Em relação a, quando a gente fala sensibilidade, acurácia, a gente testou tudo e sempre foi muito fraco, sabe? Você sabe disso. E aí você mesmo colocou, eu ia te perguntar, mas você já se adiantou e falou que não tem uma recomendação para se fazer esteroscopia em todos os pacientes que vão para a FIV. Eu vou só ampliar um pouquinho minha pergunta. Então, considerando os resultados da Adriana, né, outros também já mostraram isso, que o ultrassom é fraco para dar diagnóstico de lesão intracavitária. Quando que você acha que a esteroscopia deve ser feita dentro da propedêutica do casal infértil? Eu não estou nem falando só de FIV, não. Estou falando do casal infértil. Você acha que deveria ser de forma rotineira ou realmente deixar como está? Assim, então essas duas perguntas, Rodrigo. Parabéns. Obrigado, professor. Repete a primeira que eu esqueci. A primeira é a relação de risco e benefício do miomectomia quando você avalia a invasão daquele mioma que vaza aquele idêntico, que ele vai empurrando isso, o endómetrio. Bom, para tomar essa decisão, a gente tem que olhar a classificação do mioma, né? A gente sabe que os miomas submucosa, eles têm uma classificação em graus, né? 0, 1 e 2. 0 é aquele que é totalmente intracavitário, independente de ser pediculado ou céssio, aquele mioma que, né, mais de 75% do volume do mioma está dentro da cavidade, né? O mioma grau 1 é aquele que ele é intracavitário, mas pelo menos 50% do volume do mioma está dentro do miométrio, né? E o grau 3 é aquele que menos de 50% do volume está dentro do. Então, como é que você avalia sobre esse volume, né? Quando você está fazendo esteroscopia, você olha a base do mioma, ou seja, o ângulo que a superfície do mioma faz com a superfície da parede abdominal. Se esse ângulo é um ângulo agudo, isso sugere que você está bem próximo do fim do mioma, né? Está ali o finalzinho. Então, ou seja, a maior parte do mioma está dentro da cavidade. Então, os miomas grau 0 e grau 1, todos eles devem ser ressecados. Os miomas grau 2, os miomas que o ângulo que a superfície do mioma faz com a superfície da parede é um ângulo raso, ou seja, sugere que a maior parte do mioma está dentro do miométrio e não dentro da cavidade. Esses, como eu falei, só há indicação formal para ressecção se eles tiverem mais do que 4 centímetros de diâmetro. Então, a tomada de decisão é essa, né? Todos que são totalmente intracavitários e todos que aparentam que têm a maior parte do volume dentro da cavidade devem ser ressecados, e os que aparentam que só parte deles está dentro da cavidade só devem ser ressecados se eles têm mais do que 4 centímetros de diâmetro. E a segunda pergunta, também já esqueci, por favor. Eu falei da tese da Adriana. Sim, da correlação do ultrassom. Eu quero saber o que você acha. Você acha que todo mundo deve fazer esteroscopia, considerando isso? Ou para quem que você acha? Eu estou falando não para FIV, estou falando para propedêutica da infertilidade. Tá? Pois é. O quesito que a gente deve usar com mais critério para definir quem que precisa de uma propedêutica como a esteroscopia, porque afinal de contas é uma propedêutica invasiva, né? Você envolve levar a paciente para um bloco cirúrgico e etc. É basicamente o prognóstico da paciente. Então, por exemplo, os pacientes com idade mais avançada, né, ficar propondo tratamentos e tentativas de tratamento, seja de baixa complexidade, seja de alta complexidade, sem ter toda a informação disponível, né? Então, é muito perigoso. Eu acho que quanto pior o prognóstico do casal, então, eu usei a idade feminina como um marcador prognóstico, quero usar também o histórico do casal. Tem casais que têm histórico de tratamento já de múltiplas tentativas, tanto de baixa complexidade quanto de alta. Esses também são casais que eu acho que a investigação tem que ser mais completa. Pacientes que têm uma queixa menstrual de algum tipo, né? É muito comum
o ginecologista que tá acompanhando a paciente ou o casal infértil lidar com a infertilidade do casal só como infertilidade, né? Às vezes esquece até de perguntar como que é o padrão menstrual, como que é o sangramento menstrual dessa paciente, né? É muito raro, por exemplo, a paciente ter pólipo ou ter mioma intracavitário com um padrão menstrual normal. A maior parte dessas pacientes tem um fluxo menstrual muito pesado, geralmente relatam o número de dias aumentado, normalmente na casa de 8, 9 dias. Então, eu acho que uma anamnese bem feita com relação ao prognóstico e com relação a indícios de uma possível lesão intracavitária são as duas melhores maneiras de você indicar uma esteroscopia. Eu concordo que não tem indicação para se fazer em todos os casos, né? É uma indicação quase que pontual mesmo, individualizada mesmo. Ô, Rodrigo, na verdade eu queria, a pergunta foi para te provocar, lógico, provocar essa discussão, porque a gente tem, todo mundo que está nos assistindo aqui, não é a infertilidade, não é ou reprodução assistida não é o dia a dia, né? Então, às vezes, propedêutica do casal infértil no dia a dia da ginecologia. Cabe, assim, a esteroscopia como propedêutica, essa foi minha provocação. Cabe a esteroscopia, mesmo que seja diagnóstica, né, que pode ser feita ambulatorialmente. Cabe, assim, eu acho que a esterossalpingografia, de propósito, eu tirei, eu só cutuquei com outro som, né? Eu acho que, assim, a esterossalpingografia, como propedêutica básica da infertilidade, ela deve ser feita para todo mundo, mas eu também concordo com você. A esteroscopia ela não é de primeira linha, né? Uma propedêutica do casal infértil. Vamos para a esterossalpingografia. Gerou dúvida na esterossalpingografia ou gerou dúvida no ultrassom, aí sim partir. Mas não, a gente tem visto assim, fiz uma esteroscopia, às vezes nem fez a esterossalpingografia e já fez a esteroscopia, né? É verdade. Então é uma inversão um pouquinho, né? Até porque a esterossalpingografia avalia a permeabilidade tubária também, né? Fatores peritoneais e tudo. Então a gente não pode esquecer, não pode pular. Então a gente toma cuidado, muito bom que você, como esteroscopista, não hipertrofia a indicação de esteroscopia para todo mundo, né? Por isso que eu fui mais por esse caminho. Isso Parabéns. Aí. É isso aí. Pode abrir, Mário, para todo mundo. Obrigado. Obrigada a você, professor. Foi excelente, viu? Muito obrigada. Sempre muito produtivo e rico de te ouvir também. Quem tiver alguma dúvida, né, uma contribuição, o professor Fernando postou aqui no chat uma referência sobre a prevalência de lesões intracavitárias, e eu já olhei, está aberto o PDF, para quem quiser ter curiosidade, né, e ler o artigo. A professora Lamanda já colocou uma pergunta. Professora Lamanda, você quer abrir sua câmera e perguntar? Aí fica à vontade. Ela pergunta, né, em relação... Mari, minha internet está muito ruim, então vou preferir ficar no chat mesmo, tá? Obrigada. Então tá. Parabéns, tá, Rodrigo. Perfeito. Obrigada a você, professora. Só para reforçar que eu queria... São algumas perguntas de ginecologia, ginecologista e obstetra clássico. Não é velho, não, é clássico, viu? Ela pergunta, então, né, assim, em relação aos miomas, né, subdivisões, que determina, né, assim, o que determina esse ângulo, né? É na esteroscopia? Ela está perguntando. Bom, nas subdivisões dos miomas. É muito difícil medir esse ângulo em ultrassom. O ultrassom 3D e a ressonância com um pouco melhor. Mas na esteroscopia, essa medida é feita muito facilmente. Então, se há diagnóstico de presença de um mioma e se já foi indicada a esteroscopia diagnóstica para avaliação desse mioma, né, essa é a melhor maneira de avaliar mesmo. Eu já vi pessoas que conseguem classificar miomas intracavitários, né, com relação ao grau, só por ultrassom. Mas eu imagino que são pessoas com um grau de habilidade técnica assim, bem fora do normal, né? Eu acho que a esteroscopia é, sim, uma ferramenta muito mais útil. A esteroscopia diagnóstica, né? Não estou falando de levar uma paciente para o bloco e dilatar o colo dela para passar uma cânula, não. Estou falando de uma esteroscopia diagnóstica, né? Uma cânula de 1,7 milímetros que entra na cavidade só para avaliar se ela tem algum conteúdo e, no caso do mioma aí, se o conteúdo é passível de tratamento cirúrgico ou não. Obrigada, Rodrigo.
pelo seu esclarecimento, viu? Eu só estava querendo saber também a respeito daquela comparação que você fez entre curetagem e amil. É sempre não é uma pulga sua recém, é uma pulga de anos e anos, né? A mesma pulga que a gente tem. E eu queria que você comentasse essa questão, que eu acho que a grande dificuldade dos trabalhos é não haver uma padronização das técnicas. Então, como que você realmente compara a efetividade delas se você não padronizar a técnica? Eu posso dizer um depoimento pessoal. Eu, como ginecologista clássico, eu morro de medo de curetagem. Então, a gente tem medo de curetagem. Então, a gente faz a curetagem cuidadosa, a gente tem aquele cuidado de não ser muito agressivo na cureta. E o amil, eu acho que por uma predisposição de ser só por pressão negativa, então você não atinge de fato, acaba que você fica menos cuidadoso. Então, é necessário, de fato, um estudo comparativo com rigor de padronizar a técnica para você chegar a alguma conclusão. Porque isso que você me falou, que me surpreendeu, que a grande maioria dos casos de asma que chega para você vem de amil, isso vem totalmente ao encontro da pulga que fica atrás da minha orelha mesmo, com relação a amil. Então, não sei o que meus colegas aí ginecologistas acham dessa observação, mas eu acho necessário, muito necessário, um estudo comparativo com uma padronização melhor das duas técnicas, para a gente falar alguma coisa, né? E no mais era isso, te falar um oi, bom te rever, e vamos que vamos na luta aí, viu? Obrigado, professor. Com relação à técnica do amil, é aquilo que eu falei, né? O amil, a técnica descrita, a maneira como deveria ser usado, né? Você insere a cânula, faz a pressão negativa, vira o bisel da cânula 180 graus, ou seja, se ele está virado para a parede anterior, você simplesmente vira ele para a parede posterior e retira. E na hora que você retira, a pressão negativa se desfaz e o conteúdo drena para dentro do receptáculo da seringa, né? Essa é a maneira de se fazer amil. Como é que as pessoas fazem? Elas colocam a cânula dentro da cavidade, fazem a pressão negativa e curetam a cavidade, né, com a cânula do amil, né? Eu acho que esse grau de complicação que eu estou citando aqui, como a minha experiência, tem a ver com isso, tem a ver com a má utilização do amil. Então, concordo plenamente, professora. Os trabalhos para comparar essas complicações deviam incluir uma padronização de técnica, com certeza. Ótimo. O Fernando, né, coloca aqui que a gente pode fazer, na verdade, inicialmente, um caso controle para poder avaliar essa questão, talvez, né, do ponto de vista até de incidência, né, como é mais baixa, seria mais viável. E a professora Marilene comenta, né, assim, que o artigo que ele enviou, né, 27% de prevalência de alterações estereoscópicas sem alterações clínicas, né, e qual que seria essa incidência no ultrassom, né? Quando você leva em conta alterações, inclusive da fisiologia do neométrico, né, igual eu citei, os micropólipos, por exemplo, qualquer tipo de incidência de endometrite crônica, os artigos são assustadores, né? Assim, chega a ter 1/3 das pacientes tem algum tipo de alteração. Nas lesões intracavitárias que são visíveis à ultrassom, como os pólipos, os miomas, aí é bem mais raro, até na casa talvez de 5% a 7%. Então, a gente precisa também diferenciar o que nós estamos procurando, né? No caso da paciente que vai ser submetida a uma fertilização in vitro, nós estamos tentando achar qualquer coisa que possa interferir com a taxa de implantação. Então, nesses casos, né, alguns deles, a estereoscopia é muito bem indicada. Mas na ginecologia geral, né, estamos procurando, por exemplo, causas para hemorragia uterina disfuncional ou causas para infertilidade ainda na propedêutica inicial, na propedêutica básica, depende do que nós estamos procurando, né? Eu acho que as incidências são variáveis de acordo com a patologia. Oi. Professora Márcia está com o microfone aberto? Professora Márcia.
Oi, Mari. Não, desculpa, eu nem vi que estava aberto o microfone. Eu acabei de colocar minha pergunta aí no chat. Não, também não vi. Você quer falar? Já falo, então. Ô, Rodrigo, parabéns pela aula. Coloquei aí, assim, é mais como o Selmo fez, mais de provocação para a gente discutir a questão de os estudos, boa parte dos estudos em endometrite crônica e falha de implantação, colocarem a necessidade de uma segunda esteroscopia pós-tratamento para se liberar essa paciente para fertilização e o impacto disso nos resultados de implantação. O estudo original do professor Cicinelli, ele colocava como obrigatório esse second look, né, essa segunda esteroscopia. Inclusive, no trabalho dele, ele, além de fazer a segunda esteroscopia, ele fazia uma segunda biópsia. Os trabalhos que vieram a seguir, né, depois desse estudo da Itália, veio um da França, o professor Friedman, depois veio um da Turquia, e depois vieram os chineses, né, aí vieram com tudo, assim, trabalhos com 1.500 pacientes, 2.500 pacientes, aquelas coisas monstruosas que eles fazem lá. Nesses trabalhos, ninguém citou o second look como uma coisa importante ou indispensável, não. A minha opinião pessoal é que deveria ser feito sim, né? Você identificou uma lesão, você tratou essa lesão farmacologicamente. Você tem que ver se houve resultado ou não, até porque o professor Cicinelli mostra no trabalho dele que mais ou menos 15% das pacientes que têm endometrite crônica, a flora que causou essa endometrite não é a flora convencional de gram-negativos. É uma flora de gram-positivos, que a princípio nem era para ser patológica, né? Era para ser uma flora residente mesmo. E aí ele fez um segundo protocolo antibiótico para cobertura gram-positiva, e aí sim conseguiu uma melhora da taxa de gravidez. Então, a minha opinião é que deve ser feito um second look, sim. Beleza, obrigada. Excelente. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Professor Selmo, professor Rodrigo, querem finalizar? Eu queria falar. Professora Emília. Eu queria falar que a aula foi linda e que o Rodrigo tá lindo. Madeira, ilegalmente. Aí, Marilene, como você tinha dito, né? É a presidente do fã-clube. Pois é, fica registrado, então, aí, como fã, professora Miriam. Então, eu vou finalizar a reunião. Eu queria, na verdade, falar novamente, né, assim, já aqui no Centro de Estudos, que em um mês, né, no dia 18, nosso horário não vai ser esse. Então, para quem frequenta, né, quem está aí assistindo a gente no canal também, ficar, né, deixar o save the date para o final da manhã. Então, mais ou menos de 11h30, depois a seguir da sessão da mastologia, viu? Agradeço a todo mundo, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns, professor Rodrigo. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, professora Eura.